Programa O Equilíbrio do Universo com Deva Gesuede. A apresentação: André Dias. Entrevista: A inerente mediunidade do ser. Vamos abordar no tema de hoje mediunidade, predestinação, profecia e de temas relacionados a contatos que o humano tem com seres extrafísicos. Deva Gesuede, o que você pode nos dizer basicamente sobre esses dons que algumas pessoas possuem? Costuma-se pensar que a mediunidade é algo particular de um humano santo, de algum preparo, daquele que se qualifica, mas o contato com a chamada espiritualidade é inerente ao ser. Pode-se dizer que foi feito um preparo, mas foi feito anteriormente, em um acúmulo de suas encarnações, pois é algo físico, sendo uma ferramenta, que é um órgão contido no cérebro, mais precisamente na parte do equilíbrio, que no humano foi diminuindo quando começou a se adensar cada vez mais na 3D profunda, deixando de ter tal habilidade. É um órgão chamado de glândula pineal. Por que o humano foi ficando isento de ter essa habilidade? Foi sua falta com Deus? Foi algo natural. Quanto mais se adensa o ser, mais componentes agrega, criando mais conjuntos, mais órgãos. Sendo assim, a quantidade exacerbada de componentes no corpo diminuiu a atuação dessa glândula. Imagine como se as duas partes dos seres se fundissem. Uma parte positiva, que é emotiva, e outra parte inversa, que é lógica. Como na terceira dimensão a quantidade de matérias positivas é muito maior, suas interações foram cada vez mais aumentando as variações de matéria. Pois sendo cada vez mais emotivas, o ser foi sendo atraído para experienciá-la cada vez mais, diminuindo a quantidade de matérias inversas, lógicas, até que quase sumisse completamente. No entanto, com as interações entre elas, formou-se uma terceira força, que é a força neutra. Ela começou a dialogar com a positiva e com a inversa, e vem aumentando cada vez mais sua quantidade. Essa força neutra é o equilíbrio, que traz harmonia ao conjunto, ao corpo e ao espírito. Então todos são médios? Como assim? Todos são médios, como diz Kardec, pois essa condição é física, e eu digo que tudo é físico, como todos temos corpos sutis que se encontram na quarta dimensão em diante. Os seres da terceira dimensão estão ligados a um grupo de seres que estão vibrando em certa frequência na quarta dimensão. São 9 as frequências, e todos agem segundo as intuições que esses seres pensantes os intuem. Então o ser mais espiritualizado é intuído por seres iguais a ele, e a distância que os separam está no tamanho e na capacidade que tem sua glândula pineal, que agirá no bem ou no inverso ao bem. Existem pessoas que poderia dizer que de forma alguma fez qualquer revelação futura que se lembre. Explique melhor como alguém comum pode ser um médium. Todos têm intuições de seres extrafísicos, mas aqueles que se entendem como profetas, médios ou predestinadores têm essa mediunidade aflorada por aliança de benefícios mútuos, tendo acordo com outros espíritos, combinações de fazer algum tipo de atividade de âmbito espiritual, de ajuda a outros e de reparações a eles. Uma troca justa. E os profetas bíblicos? Porque tinham contatos com anjos e alguns dialogavam diretamente com Deus. Uma parte eram pessoas distintas, com ações éticas, e espíritos semelhantes se aproximavam das pessoas de acordo com o que vibram. Em relação a esses profetas bíblicos, tem algo distinto do que se entende sobre eles.
A dita mediunidade deles era latente por alterações feitas por chips em seu primeiro contato com um que se apresentava como Deus. Mas esses seres, anjos e o próprio Deus Javé, eram físicos, eram os Anunnaki. Alguns contatos eram feitos presencialmente e outros eram por transmissão pelos chips. Os chips servem para os identificar, os localizar e manter contato com os chamados deuses. Mas então eles só falavam de profecias, de coisas espirituais e de ações de anjos e de Deus de Israel, que eram os Anunnaki? Esses deuses da criação, os chamados Elohim, também eram intuídos por seres espirituais da quarta dimensão e da quinta dimensão, que muitas das vezes eram isentos de saber, que recebiam intuições, pensando serem suas próprias ações, seus próprios pensamentos. Algumas informações vinham destes, mescladas com ideias dos Anunnakis. Mas como esse Deus de Israel cumpria as profecias no futuro longínquo? Ora, os Anunnaki viviam cerca de 500 mil de anos. O humano, quando foi criado, viviam muitos milhares de anos. Antes do dilúvio, mais de 1000 anos, e após viviam em torno de 1000 anos de vida, vindo as expectativas de vida dos descendentes diminuírem gradativamente, até que em certa época da história, alguns viviam cerca de 50 anos e já eram considerados de idade avançada. Se foram mesmo os Anunnaki que vieram do céu, das estrelas e criaram o humano, por que quando escreveram os livros isentaram de dizer que vieram em máquinas voadoras? Havia uma forma lúdica, romântica, espiritualizada de escrever sobre os deuses. Os Anunnaki relatam a história do surgimento do sistema solar, como se os astros fossem deuses das estrelas. Essa forma romantizada de relatar fatos históricos era mesclada com sua forma de crença, deixando de ter o compromisso de relatar a veracidade dos fatos, e sim de exaltar sua crença, seus deuses, embelezando, enaltecendo e associando os fatos, o clima, a seus entendimentos. Outros sim, alguns relatos foram descritos como carros de fogo, nuvens de fogo, querubins com asas, trono de Deus, e relatavam parte dessas aeronaves como asas, pés de latão reluzente e outros termos, mas no momento de se transcrever, o tradutor ou copista descrevia como achava que era o entendimento em cada época, por descrições anteriores de outros escritores, ou colocava de acordo com sua crença ou visão científica. Por que se eximiram também de descrevê-los como alienígena ou extraterrestres? Como poderiam fazer isso? Esses termos, esses títulos ainda estavam para serem inventados. Os termos mais próximos que puderam descrever foram celestiais, do céu, das estrelas, do firmamento, acima das nuvens, moradas do Altíssimo. E os que nasceram depois, o que poderiam fazer era associar o que viam com seus olhos às coisas da terra, comparando com as coisas da terra. Assim como dito na Bíblia por Jesus a Nicodemos, no capítulo 3, verso 12. Se falei de coisas da terra e faltou-te crer, como acreditareis se eu vos falar de coisas celestiais? Como tenho dito, o conhecimento são funções que habilitam o ser a entender e aceitar certos conceitos, para depois poder executar com neutralidade. Como vai fazer isso, se ainda lhe falta certas funções para conhecer o básico? Percebam que nesse episódio com Nicodemos, ele mesmo se abismou quando Jesus usou o termo renascer, ou que o humano deveria nascer de novo. Eles talvez, mas os Anunnaki sabiam. E por que isentaram-se de dizer a eles?
Bom, os primeiros sabiam que eles os haviam criados, sabiam de suas histórias de vida, de onde vieram, pois os viam descer em suas naves. Depois que o humano foi criado a partir do DNA de um casal humano, acrescentando neles as essências dos Anunnaki, Enki e Ninma, Enlil os expulsou do Éden. Então, aqueles que surgiram depois de todos os demais, pouco sabiam dos deuses Anunnaki, que tinham suas moradas no Éden, que era numa montanha, e sabiam de suas histórias, apesar de por transmissões orais que teriam vindo do céu, que os antigos descreviam como querubins, outros como carruagem de fogo, estrela que descia do céu e nuvens, por causa das cores, por causa do formato circular. E os da época de Jesus, que tinham poucas experiências, apenas as descreviam como nuvens quando vistas durante o dia e estrelas quando vistas à noite, salvo quando Paulo viu e descreveu como uma luz vinda do céu. Mediunidade também é uma função? Todo conhecimento é uma função. Se uma pessoa chega a uma cidade com um propósito e você foi o único a ter contato com ela e os outros cidadãos ficaram isentos de conhecê-la, você é o único capaz de descrevê-la, de dizer a que veio. Isso é uma habilidade só sua, que você terá condição de ensinar aos demais. Isso é uma função, que ao ser repassada, os que receberam poderão da mesma forma executá-las. A mediunidade é uma capacidade de alguém ter acesso a informações por vibrações, que todo ser, toda matéria emite, mas só é percebida com uma ferramenta que tenha as mesmas características. A glândula pineal é um órgão capaz de dar esse acesso ao ser encarnado, pois é ela que ele está, e é ele o componente do corpo que tem acesso às suas memórias pregressas, de suas experiências anteriores, que a multidão de componentes do corpo agregado inibe o acesso a tais informações. Então, o que é passado para se obter um contato mediúnico é saber deixar de lado a materialidade e buscar a espiritualidade, criando nos órgãos e nas células intermediárias funções que as habilite a entender, aceitar e executar tal atividade mediúnica. Quando o ser entende isso, gradativamente vai tendo cada vez mais acesso ao mundo espiritual, ao mundo das consciências, onde seu eu superior, seu eu maior, sua consciência está. Então essa capacidade funciona como uma nova visão, uma nova audição, como uma nova forma de saber, de entender as coisas do universo. Eu sou Deva Gessuete, o que vive para sempre, equilíbrio e paz. Programa O Equilíbrio do Universo com Deva Gessuete.